Bom dia a todos, meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, essa casa que recebe a cada um de vocês hoje virtualmente, e para mim é uma alegria muito grande conversar sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e das Consolações. Então, para a gente abrir essa nossa conversa, que será feita assim de uma maneira muito informal, muito objetiva, afinal de contas é o que o tempo permite, e fica o convite desde já para que vocês acompanhem em suas casas as leituras, para que vocês façam reflexões pontuais sobre essa quarta parte, que é muito importante do Livro dos Espíritos. Então, para a gente abrir, eu vou cantar uma música chamada A Prece da Esperança, que é uma música do grupo que atua, baseada numa letra do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer o que penso e sofro, por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizendo o que penso e sofro, por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia, pois tu és minha paz, pois tu és a minha paz, a minha paz, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia, em Jesus. Jesus,
Senhor Jesus, que nós possamos, nessa manhã, refletir um pouco mais sobre os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita, que nós possamos conservar essa paz e essa reflexão por bons dias de nossas vidas. Que assim seja. Então, meus amigos, nós iremos estudar juntos, refletir juntos sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Essa obra que é um presente para todos nós, né? Muitas respostas existenciais, substanciais, nós encontramos no Livro dos Espíritos. E é muito interessante a gente pensar que o próprio Livro dos Espíritos nos afirma que Jesus é o nosso guia e modelo. E o que seria um guia e um modelo, né? E qual é a diferença, por exemplo, de ser um guia e modelo e ser um paradigma? Por que que Jesus é guia e modelo e por que a doutrina espírita nós vamos chamar de paradigma nesse conceito? Guia e modelo é alguém que a gente vai se inspirar. É alguém que chegou em uma posição não somente intelectual, como também moral. Moral como entende o Espiritismo, enquanto uma regra do bem proceder. Jesus, a pedagogia de Jesus é uma pedagogia de coração para coração. É uma pedagogia compassiva. É uma pedagogia que propõe que o coração esteja em movimento. Ou seja, é uma pedagogia de ação. Jesus trabalha com um conceito que a gente utiliza hoje no século XXI, que é muito interessante falar sobre isso, que é o conceito de empoderamento. Com Jesus a gente observa que todos nós temos potência, que todos nós temos poder, né? Porque Jesus nos diz que nós também somos filhos de Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Jesus nos diz, vós sois deuses. Olha que interessante. Então Jesus propõe para nós uma pedagogia, o amor em ação, o amor em movimento. É muito interessante a gente pensar nesse guia, nesse modelo, como aquele que ouve, como aquele que entende as suas necessidades com sensibilidade. Toda passagem da vida de Jesus, Jesus olha o movimento, Jesus entende o contexto, ele observa as pessoas, observa como as pessoas estão, olha no seu íntimo, olho no olho, de uma maneira emocionante, de uma maneira afetiva, enxerga numa visão prospectiva como a pessoa pode vir a ser, não somente como a pessoa está. Então, esse entendimento do contexto, essa elaboração do contexto, né? Durante muito tempo, nós ouvimos, por exemplo, falar que as parábolas eram muito difíceis, porque enquanto as fábulas, né, tem algo de fantasioso e que a gente pode fazer inúmeras interpretações, as parábolas elas vão direto ao coração, porque as parábolas elas trabalham com aspectos da vida daqueles contemporâneos a Jesus. Então, na verdade, de difícil elas não têm nada, elas atingem o seu objetivo muito mais rapidamente, porque a pessoa se entende naquele contexto. Isso é muito interessante da gente pensar, não é, meus amigos? Então, pensar em Jesus como um guia e modelo da humanidade, os espíritos eles informam para nós, vê de Jesus. A Gênese informa para nós que Jesus já era um espírito perfeito na formação da Terra. Mas como que ele chegou à perfeição, né? Ele chegou à perfeição se melhorando interiormente e colaborando para a melhoria de todos os seres, num trajeto ao mesmo tempo individual e coletivo. Olha que bacana
não é verdade? Então, essa observação de Jesus é uma observação daquele que eu posso chegar, daquele que eu tenho potência para ser, né? Talvez, meus amigos, ser a imagem e semelhança de Deus, muito mais do que nos diz o livro dos Espíritos, né? De que somos todos feitos dos fluidos que circulam pelo universo, seria esse entendimento de que a perfeição existe e que todos nós podemos alcançá-la com o bom aproveitamento das nossas encarnações. Então, esse modelo, ele nos atrai no campo da ação, no campo da linguagem simples, no campo da afetividade. E a doutrina espírita, no século XIX, vai propor um novo modelo de experimentação, que a gente chama de paradigma, no século XX, através de um físico chamado Thomas Kuhn. Esse físico propõe para nós uma série de experimentações para que a gente realmente chegue àquele nosso objetivo científico. E olha que bacana, né? A doutrina espírita e Kardec, né? Nós devemos fazer muitas preces em agradecimentos a Kardec por essa organização cuidadosa que chama a atenção do século XIX, que chama a atenção do século XX, que chama a atenção do século XXI, né? Vai perdurando por 3 séculos por causa do seu rigor científico. Enquanto a pedagogia de Jesus objetiva atingir primordialmente o coração, os paradigmas que Kardec adota atingem o nosso intelecto. Os espíritos nos informam: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Não há como nós instruirmos os nossos amigos nas nossas casas e na vida se nós não colocarmos amor em movimento. Olha que casamento interessante, que casamento que é proposto pelos espíritos. Dentro do meu ambiente profissional, eu proponho aos meus colegas de trabalho, eu proponho aos meus alunos dos cursos e das escolas que uma educação, para que ela seja efetiva, ela precisa ser afetiva. Esse é um aprendizado que eu adquiri a partir dos estudos do Livro dos Espíritos. Então, é uma mostra de como essa obra ela é fantástica, ela é cuidadosa, ela é meticulosa, ela é metodológica para que a gente seja atingido na nossa instrução, para que a gente reflita em maneiras de agir de acordo com aquilo que Jesus nos propõe. Isso é muito interessante da gente pensar, não é, meus amigos? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Livro dos Espíritos como um método científico, o que Kardec faz para formular o Livro dos Espíritos? Ele observa primeiro as mesas girantes, ele diz: não há como, né? Não há efeito sem causa. Olha que interessante, né? Uma regra científica, não há efeito sem causa. Se a mesa não é inteligente, como que ela responde? Ela está sendo animada por um princípio inteligente. A observação que Kardec faz, né? Que é uma observação do rigor científico. Depois que Kardec faz essa observação, ele começa a elaborar perguntas. Um cientista do século XX, Albert Einstein, ele diz que a melhor metodologia é aquela em que a gente faz perguntas simples. Onde, como, o que, por quê, para quê. Se nós pensarmos no conjunto das milhares de perguntas do Livro dos Espíritos, nós chegaremos juntos a essa conclusão. Kardec faz aos espíritos perguntas simples. E muitas vezes os espíritos respondem sim, vede Jesus, não. Respondem dentro
também da nossa capacidade de compreensão, na simplicidade da compreensão. E vejam, meus amigos, toda a doutrina dos espíritos vem num país em que era conhecido como nos países mais importantes do planeta, ou o país mais importante do planeta, país de uma grande reflexão filosófica, de uma grande reflexão científica, um país que está contestando a sua religiosidade, muito mais até do que os seus hábitos religiosos, e um país em que as pessoas, por exemplo, Paris, muitas pessoas da época diziam que era melhor você ser vaiado em Paris do que aplaudido em todo mundo. Olha que interessante. A visibilidade. E se nós pegarmos, por exemplo, a língua francesa, que é uma língua neolatina, colabora para as nossas traduções. Por exemplo, esse livro dos Espíritos que eu estou, ele foi traduzido por Guilom Ribeiro, né? Mas a gente tem várias traduções da Federação Espírita Brasileira, né? E é muito interessante também a gente pensar ainda nesse contexto em que a filosofia, a religião e a ciência espírita atuam, é que do francês a gente consegue traduzir com mais facilidade para o português. O francês é uma língua que, como o português, te oferece uma possibilidade grande de reflexões e de compreensões, né? Por exemplo, o inglês é mais simples, alguns verbos são mais simples, e a gente vê que o to be, por exemplo, que é ser e estar, né? E nós aprendemos que ser e estar são tão diferentes, não é verdade? Então é muito interessante a gente pensar nessas nuances que construíram, que consolidaram a doutrina espírita no século XIX, por que ela alcança uma curiosidade ainda no século XXI, porque ela é tão atual ainda no século XXI. Que Kardec realmente ele teve esse cuidado científico de observação, de elaboração, de formulação de hipóteses, de experimentação, de contato com os espíritos, de análise desses resultados. E um dos resultados ele realmente vai desembocar no Livro dos Espíritos, né? E o Livro dos Espíritos ele abre, meus amigos, falando dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados. Olha que bacana! O mundo inteiro recebendo informações, recebendo manifestações espirituais, Kardec coordenando, né? Coordenando uma série de médios em diversas partes que os espíritos respondem às mesmas perguntas com as mesmas respostas. Então, o rigor científico está na análise e na compreensão da veracidade das informações. A partir do Livro dos Espíritos, os outros 4 livros daquilo que a gente chama de Pentateuco, né? Que são 5 livros, que aí não é uma afirmação de Kardec, é uma interpretação nossa do movimento espírita, a codificação, né? Os 5 livros, as 5 obras básicas, o Pentateuco, são frutos desse primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então nós pensamos filosoficamente a doutrina espírita, entendendo que céu e inferno na verdade são estados da alma, porque o Livro dos Espíritos desemboca numa visão filosófica da vida. Seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. A filosofia ela é explicada no céu e no inferno. A ciência ela é explicada em 2 livros, o Livro dos Médiuns e a Gênese, formação dos planetas, formação da humanidade. Olha que interessante, como é importante a gente estudar todos os livros, né? Como alguns livros a gente esquece de estudar, mas como é importante também a gente refletir que todos eles são multiplicações desse trabalho realizado no Livro dos Espíritos, são o desembocar desse trabalho realizado no Livro dos Espíritos. Então, filosoficamente, o céu e o inferno
cientificamente a Gênese e o Livro dos Médiuns, e de conteúdo moral, de proporções religiosas, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, gente, dentro desse contexto, né, de estudar Kardec, de ler Kardec, de entender que a doutrina espírita, ela é uma doutrina validada pelos espíritos, compreender a importância de Kardec como codificador, compreender a importância dos médiuns como transportes, como meios, né? Mas entender, sobretudo, e agradecer a pleiade de espíritos comandados pelo Espírito de verdade, que vem trazer luz nova às nossas vidas e trazem conhecimentos atemporais. Atemporais, meus amigos. Em qualquer época da humanidade, esses conhecimentos serão confrontados, serão revistos, serão experimentados, serão observados com rigor científico da época em que eles estiverem atuando. Isso é muito fantástico, isso é maravilhoso, né? Mas é um maravilhoso explicável. Assim é a doutrina espírita, não é mesmo? E aí, o que a gente vai começar a perceber? Que o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, ele tem uma abertura belíssima, onde os princípios da doutrina espírita são explicitados, né? Que é na introdução e nos prolegômenos. E em seguida, é importante a gente falar que quando Kardec ele abre o Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo ele é uma filosofia espiritualista. Filosofia, amor à sabedoria. Espiritualista, que não acredita no materialismo, que defende a ideia da existência de um mundo espiritual. Então, com amor a essa sabedoria, nós vamos defender, a partir do estudo do Livro dos Espíritos, a existência de mundo espiritual. Espiritismo, espírita, mediunidade, médium, são neologismos criados por Kardec, ou seja, palavras novas, neologismos, palavras novas criadas por Allan Kardec para que nós entendamos à luz da doutrina espírita essas informações. Pois então não havia comunicabilidade com os espíritos antes? Com certeza, isso o próprio Livro dos Espíritos traz para nós. Por isso que vale a pena a gente ler. Não é verdade? A comunicabilidade existe, a crença na existência de Deus existe, na reencarnação, a crença em que é possível a gente habitar outros planetas já eram crenças existentes, mas à luz da doutrina espírita, essas palavras novas, elas surgem para nos explicar a maneira dos espíritos que foram observados e foram analisados em suas respostas por Allan Kardec a partir do século XIX. Então, meus amigos, quando o Livro dos Espíritos, né, os nossos companheiros, o Felipe, o Júnior, o Júlio e o Tiago falaram para nós dessas 3 partes com tanto amor, com tanta vivência, com tanto carinho, que a gente agradece muito, o Centro Espírita Discípulos de Jesus agradece muito e propõe que todos nós estudemos essa obra com rigor científico, com afetividade que Jesus nos propõe, tá bom? A primeira parte que foi analisada pelo Felipe, né, quando ele fala das causas primárias, da existência de Deus, isso é maravilhoso. Na segunda parte, o Júlio falou muito bem para nós, né, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Vale a pena rever, assim como a terceira parte, que é uma parte enorme, mas é uma parte extremamente atual, sobretudo nesse momento de isolamento, nos faz entender muitos porquês, né? Que é um momento em que a gente está num grande paradoxo. Nós nunca estivemos tão conectados com relação à internet, mas nós nunca estivemos tão desconectados da nossa essência, tão desconectados uns dos outros, e é por isso que a doutrina espírita nos propõe essa revisitação, né? Essa reconexão com Deus e esse aspecto religioso, né? Que se desemboca nessa religação com Deus e também nessa releitura de Deus, são propostas da doutrina espírita. E é por isso que eu falo com tanta empolgação que é preciso que a gente estude o Livro dos Espíritos, que a gente entenda
dentro do Livro dos Espíritos os princípios de amar a Deus, de amar ao próximo, de amar a nós mesmos. É muito importante que ao chegarmos à parte 4 das esperanças e consolações, nós entendamos esperança para além do que diz o dicionário. O dicionário diz para nós que a esperança é um sentimento de quem vê como possível a relação e a realização daquilo que deseja. É uma confiança que algo vai acontecer. É uma confiança naquilo que há de vir. Isso é muito importante. O Livro dos Espíritos, ele fecha a sua análise dizendo: amigo, amiga, confie naquilo que virá. E sempre que eu ouço a palavra esperança, eu me lembro de uma frase de Eduardo Galeano, um poeta chileno, sobre a utopia. Eu gosto muito de parafrasear a utopia, trocar a palavra utopia pela palavra esperança e pensar que a esperança está lá no horizonte. Eu caminho 10 passos, a esperança caminha 10 passos. Eu caminho 20 passos, a esperança caminha 20 passos. Eu considero impossível alcançar a esperança. E eu pergunto à esperança: será que é possível alcançá-la? Se eu não consigo alcançá-la, por que a esperança existe? E a resposta é exatamente a que os espíritos nos dão no século XIX. A esperança, meus amigos, ela existe para que nós nunca deixemos de caminhar. É por isso que a esperança existe. Essa confiança na existência de um novo porvir. A confiança de que nós iremos passar por todas as dificuldades, por todas as dores, por todas as vicissitudes, para que a gente sinta, para que a gente reflita, para que a gente compreenda, enfim, que não há instrução sem amor. Não há uma compreensão do outro se nós não colocarmos o coração na miséria do outro. Misericórdia, esse é o significado. E aí, quando nós refletimos na inteligência dos espíritos, na proposta a Kardec de fazer uma parte 4 que fala sobre as esperanças e as consolações, né? Consolações no sentido de consolo. E consolo é sinônimo de conforto. E conforto também tem uma etimologia, também tem um significado que é você conferir força. Repare. Sejamos fortes para acreditar que o amanhã existe e que nós podemos ser felizes. A parte 4, que fala sobre as esperanças e consolações, ela nos propõe essa reflexão. Precisamos ser fortes, porque há um monte de espíritos que velam por nós e há um monte de espíritos que nós iremos velar no futuro. Quando eu costumo dar algumas aulas, sobretudo falando sobre outras culturas que se inspiram no respeito aos seus antepassados, aos seus mais velhos, eu geralmente pergunto às alunas: vocês estão preparadas para ser ancestrais de alguém? Vocês já pararam para pensar nisso, meus amigos? Virão os filhos, virão os netos, virão os bisnetos, aos alunos, às crianças que são os nossos vizinhos. Estamos preparados para servirmos de modelo de boa conduta para aquele que nos acompanha? Porque esse também é o nosso papel. Esse é o papel que é proposto pelos espíritos. A reflexão, a confiança no futuro, a formulação de um novo futuro vivendo um presente de uma maneira muito mais sadia.
Essas são as observações da quarta parte, que é dividida em 2 capítulos, das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros. O capítulo 1 dessa quarta parte, ele fala sobre tudo o que nós passamos na Terra. É possível ser plenamente feliz na Terra? Infelizmente não, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos num planeta em que nós realmente passamos por muitas dificuldades e é muito difícil entender que aquele outro é diferente de nós. É muito difícil nós nos livrarmos do apego. É muito difícil nós nos livrarmos das paixões. É muito difícil nós nos livrarmos do ciúme. Mas é possível esse entendimento. Para que essas emoções não nos dominem, elas apenas passem por nós. Como uma experiência, como um valor adquirido. Então, quando os espíritos eles dividem e falam no capítulo 1, por exemplo, que a felicidade e que a infelicidade são relativas, é para a gente pensar, meus amigos, que a felicidade é uma emoção, assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a raiva, assim como o desprezo, assim como a surpresa. É uma emoção genuína, é uma emoção feita para sentir. Mas no campo do razão a gente entende que a alegria tem que ser para todos. Se eu conto uma piada e o outro se ofendeu, não foi para os dois, então ela não foi eficiente. Vamos refletir sobre isso. É essa proposta que os espíritos nos fazem. Ela é relativa aos acontecimentos, ela é relativa às nossas ações, assim como a perda dos nossos entes queridos. Perdemos aquele corpo na Terra. Estamos num momento em que centenas de milhares de corpos se despediram do nosso país pelas vias de uma doença ainda misteriosa. Misteriosa. Eram pais, eram filhos, eram mães, eram vizinhos, eram tios, eram avós, eram companheiros, eram amores de alguém. E o mínimo que nós devemos fazer por essas pessoas é uma prece, é um pedido para que descansem, para que o seu despertar seja um despertar em reflexão. Porque a gente não faz ideia do quão doloroso é partir nessas circunstâncias. A perda de entes queridos é um tomo que a gente deveria ler nesse momento de isolamento. Porque lidar com a morte é muito difícil. Nós temos uma vida em espírito e múltiplas existências em corpos. Essa é uma reflexão feita nesse capítulo. Então vale a pena a gente conferir. Vale a pena a gente conferir para que a gente, ao ser abatido por sentimentos como decepções e ingratidões e afeições destruídas, mantenhamos a confiança em Deus, entendendo que tudo passa. É importante a gente observar que há uniões simpáticas e há uniões antipáticas, como diz o Livro dos Espíritos. E que nós tememos a morte porque nós desconhecemos, sobretudo nós no século XXI, no século XIX, contemporâneo a Kardec, as pessoas tinham medo de morrer porque acreditavam veementemente em céu e inferno. Hoje, no século XXI, e sobretudo leitores do Livro dos Espíritos, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de perder a vida. E sabem por quê? Há diferença? Porque a gente tem barganhado demais com o nosso conhecimento. A gente tem barganhado demais com Deus. A gente teima em não compreender a potencialidade da nossa vida. A potencialidade de existir nesse corpo, nesse país, nesse tempo, nesse planeta. É por isso que nós tememos a morte.
porque nós sabemos conscientemente o quão possível é viver com qualidade, com afetividade, com saúde mental. Não é verdade? E os espíritos, eles continuam dizendo que quando nós somos dominados por essas sensações na Terra, muitos de nós vai partir para um outro plano pelas vias do suicídio. Então os espíritos nos fazem alertas. Alertas de onde atua a esperança e de onde atua a desesperança. E no capítulo 2, quando eles falam das penas e dos gozos futuros, eles lembram que nós somos intuídos o tempo inteiro. Eles nos relembram da importância de nós pensarmos que há um amanhã, que há uma vida futura. Eles nos relembram porque nós temos o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro em conexão. Eles nos relembram que nós vivemos num planeta de provas e expiações, em que nós somos desafiados e convidados à transformação o tempo inteiro, meus amigos. O tempo inteiro. Os espíritos nos alertam que nós precisamos pensar nesse paraíso, nesse inferno e nesse purgatório, sim, como estados da alma. As nossas almas podem encontrar-se nesse momento em estados celestiais ou infernais, dependendo de como está a nossa vivência, de como está a nossa confiança em Deus, em como está a nossa confiança na espiritualidade amiga. Então fica o convite, meus amigos, após esses 4 ciclos de estudo sobre o livro dos Espíritos, fica um convite para que nós reflitamos cada vez mais sobre a nossa conduta no planeta, sobre o nosso exercício da coerência, sobre as nossas atitudes compassivas. É difícil colocar o coração na miséria do outro. Muitas vezes consideramos impossível. Não é impossível. A gente precisa tratar e devolver cada vez mais à humanidade, essa humanidade como nos ensinou Jesus. Aquele olhar que nos acompanha, que nos acerena, que nos acolhe e que espera o nosso avanço. Um grande beijo, fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro.